E hoje chegamos à nossa última aula. Finalizamos a nossa aula passada falando sobre os equipamentos de proteção individual e proteção coletiva. Hoje iniciaremos discutindo sobre o que é insalubridade e o que é a periculosidade. Certamente você já ouviu falar sobre eles. São assuntos que você trabalhará constantemente e por isso deverá dominar bem. Atividades insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos, aqueles agentes que fazem mal à saúde do ser humano, acima dos limites de tolerância. Esses limites, bem como a caracterização da insalubridade e a relação das atividades que se enquadram nesse conceito, são definidos então pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que também define os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. O diagnóstico da insalubridade é realizado por meio da perícia a cargo do médico ou engenheiro do trabalho. Esses devem ser registrados no Ministério do Trabalho e Emprego. Porém, não basta a constatação pericial de existência de ambiente insalubre. É indispensável que a atividade ou operação esteja enquadrada naquela relação entre as insalubridades pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, a execução de atividades insalubres resultará no pagamento de um adicional de insalubridade, calculado sobre o salário do empregado, e leva em conta o grau de risco, o grau de intensidade desse agente, ou seja, o trabalhador exposto à insalubridade de grau máximo receberá 40% do salário contratual, 20% para aquela insalubridade de grau médio e 10% para aqueles expostos à insalubridade de grau mínimo. Mas atenção, o trabalhador só tem direito à insalubridade se realmente for feito o diagnóstico pela perícia. Porque a empresa pode muito bem neutralizar ou até mesmo eliminar o agente insalubre com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Então, interrompendo o fator de insalubridade, interrompe-se também o pagamento do adicional de insalubridade. Então, são consideradas atividades insalubres aquelas que vão se desenvolver acima dos limites de tolerância de ruído, exposição ao calor, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, agentes químicos, agentes biológicos, pressão, vibração, frio e umidade. As atividades perigosas são aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, implicam o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Portanto, periculosidade está ligada à ideia de perigo. E na área trabalhista corresponde ao risco de perigo quando o empregado estiver sujeito ao contato permanente com inflamáveis ou explosivos. Nessas condições, o trabalhador terá direito à percepção de um adicional de periculosidade de 30%, calculado em relação ao seu salário base. Assim como na insalubridade, interrompendo o fator de periculosidade pela eliminação do risco à saúde ou integridade física do trabalhador, interrompe-se também o pagamento do adicional de periculosidade. Esses dois tipos de gratificação não podem ser acumulados, ou seja, caso o trabalhador tenha direito à insalubridade, mas também tenha direito à gratificação de periculosidade, ele deverá optar pelo recebimento de um ou de outro. Então, resumindo, qual que é a diferença entre insalubridade e periculosidade? Vamos ver aqui. Na insalubridade, o funcionário deverá estar exposto em caráter habitual e permanente a locais insalubres ou em contato permanente com substâncias que podem vir a causar o adoecimento. Nesse caso, a exposição e a permanência são imprescindíveis, eles são o principal fator causador para um possível adoecimento.
Então, repetindo, a exposição e a permanência é o principal causador para um possível adoecimento. Na periculosidade, essa exposição e permanência constante ou habitual não é relevante para a caracterização da periculosidade. Ou seja, essa exposição e essa permanência não vai ser relevante para a periculosidade. O que motiva o pagamento é o risco de ocorrer uma fatalidade. Nela, o risco é mais iminente. Existe, então, o risco de morte imediata. Um exemplo, então, é o trabalhador que trabalha na fábrica de fogos de artifício. Na ocorrência de um acidente envolvendo os fogos, as chances de fatalidade são grandes. Por isso aqui, a fatalidade é mais relevante do que a exposição e a permanência. Você sabia que em algumas situações os trabalhadores têm direito à estabilidade provisória? Vamos conhecer algumas dessas situações, requisitos para elas e qual a extensão da estabilidade para cada caso? Então vamos lá. Estabilidade provisória é o período em que o empregado tem seu emprego garantido, não podendo ser dispensado por vontade do empregador, salvo, é claro, por justa causa ou força maior. A estabilidade significa, portanto, a permanência obrigatória do trabalhador na condição de empregado, mesmo contra a vontade do seu empregador, durante um prazo determinado, em razão de circunstâncias que se encontram definidas em lei ou que decorrem de acordos e convenções coletivas. As estabilidades provisórias previstas em lei são as seguintes: representantes da CIPA, dirigente sindical, empregada gestante, acidente do trabalho, dirigente de associação profissional, dirigente de sociedade cooperativa, membros do Conselho Curador do FGTS, membros do Conselho Nacional de Previdência Social, membro das comissões de conciliação prévia. Vamos ver então as 4 primeiras, por terem uma relação mais próxima com os nossos estudos. A CIPA é composta de representantes do empregador e dos empregados. Esses empregados, quando eleitos pela categoria, possuem estabilidade provisória. Desta forma, os empregados eleitos para a direção da CIPA não poderão ser dispensados sem justa causa, desde o momento que é feito seu registro, o registro da sua candidatura, até 1 ano após o final do seu mandato. O dirigente sindical também goza de estabilidade provisória, desde o momento do registro da sua candidatura ao cargo de direção ou representação sindical, até 1 ano após o final do seu mandato, salvo, claro, se cometeu uma falta grave devidamente apurada nos termos da legislação. Também possui estabilidade provisória a empregada gestante, a partir do momento da confirmação da gravidez, até 4 meses após o parto, o que permite a proteção do emprego e dos salários em todo esse período. Se por acaso ocorrer demissão sem justa causa ou arbitrária durante esse período, a gestante terá direito à reintegração ou à indenização. E, por fim, o trabalhador vítima de acidente de trabalho, ele terá garantido a manutenção do seu contrato de trabalho por no mínimo 12 meses após a cessação do auxílio-doença, independente de recebimento do auxílio-acidente ou não. Enquanto recebe o auxílio-doença por acidente de trabalho ou doença ocupacional, o trabalhador é considerado licenciado. O auxílio-doença deixa de ser pago quando o segurado recupera a sua capacidade e retorna ao trabalho ou quando o benefício se transforma em aposentadoria por invalidez. Além dessas estabilidades previstas em lei, existem aquelas estabilidades previstas em acordo ou em convenções coletivas. Os sindicatos, com a intenção de assegurar aos empregados a garantia de emprego e salário, determinam em acordos e em convenções algumas estabilidades como garantia ao empregado em vias de aposentadoria, o aviso prévio, a complementação do auxílio-doença. Em todas essas situações que acabamos de ver, a dispensa do empregado só poderá acontecer diante do cometimento de falta grave, ou seja,
por justa causa. São, então, exemplos de justa causa: o ato de improbidade, a embriaguez habitual ou durante o serviço, a violação de segredo da empresa, os atos de indisciplina ou de insubordinação, entre outros, né? Contudo, além da motivação por justa causa, há algumas exceções que podem justificar, sim, a dispensa. Temos, por exemplo, o caso de necessidade financeira da empresa devido às questões econômicas que ele tenha sofrido, ou no caso de encerramento da atividade empresarial, ou até mesmo no caso de um contrato por prazo determinado. Agora vamos estudar um pouco sobre a fiscalização do trabalho. É importante deixar claro que essa fiscalização não diz respeito somente à aplicação de multas, não, mas também diz respeito à orientação do empregador quanto às falhas cometidas, sempre no sentido de fazer com que elas se enquadrem na legislação trabalhista. No âmbito internacional, essa inspeção do trabalho passou a ter importância a partir do surgimento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que vocês já conhecem. No Brasil, a inspeção surgiu em 1891, quando foi estabelecida a obrigatoriedade de fiscalização de todos os estabelecimentos em que trabalhassem menores. Depois disso, foram criadas, então, várias normas e vários órgãos com a finalidade de fiscalizar o trabalho. A carreira de inspetor do trabalho passou por diversas transformações, dentre as quais a mudança da denominação para fiscal do trabalho e, posteriormente, para auditor fiscal do trabalho. A inspeção do trabalho se dá, então, de duas formas: a generalista e a especialista. No sistema especialista, o auditor é preparado para atuar em tarefas específicas e tarefas determinadas. Já no sistema generalista, ele realiza a verificação de todas as normas de proteção ao trabalhador, das questões relacionadas ao emprego e das condições de trabalho. É esse sistema generalista que é adotado aqui no país. A missão dessa inspeção do trabalho, conforme a Convenção 81 da OIT, abrange as seguintes funções: função de assegurar a aplicação da legislação apoiada principalmente na fiscalização, função de informação e de assessoria no que diz respeito a empregadores e trabalhadores, e a função de informação junto à autoridade competente. Então, dá para perceber a importância dessa fiscalização no cumprimento das normas trabalhistas, não é mesmo? Por isso, as empresas estão obrigadas a comprovar o cumprimento dessas obrigações trabalhistas, por intermédio de apresentação dos documentos quando solicitado e também de manter em seus estabelecimentos o livro de inspeção do trabalho, que deverá ser devidamente autenticado pelo agente de inspeção quando da sua visita ao estabelecimento. O auditor fiscal do trabalho está autorizado a adentrar livremente, sem aviso prévio, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer estabelecimento submetido à fiscalização. Ele também pode interrogar o empregador ou o pessoal do estabelecimento, analisar todos os documentos relativos às condições de trabalho e analisar amostras de materiais ou substâncias. Se ele concluir pela existência de alguma violação do preceito legal, irá realizar uma lavratura de auto de infração, sob pena de responsabilidade administrativa. Então, algumas das suas atribuições são: o cumprimento de disposições legais e regulamentares, a verificação dos registros em carteira de trabalho e previdência social, visando a redução dos índices de informalidade, a verificação do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, objetivando então maximizar os índices de arrecadação e, por fim, o cumprimento de acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho. Então, resumidamente, os auditores fiscais do trabalho exercem atividades de fiscalização, que são as atividades exercidas para garantir o cumprimento da legislação trabalhista,
atividade de vigilância e orientação, que são as atividades que garantem o aconselhamento técnico dos empregadores. Atividade de investigação, que contempla as providências que o auditor pode e deve tomar em razão de determinadas ocorrências, e atividade de notificação e autuação, quando é feito o diagnóstico de alguma inconformidade. Agora vamos conhecer qual é o papel dos sindicatos e do Ministério Público do Trabalho na defesa e proteção do trabalhador. Sindicato é uma associação de trabalhadores que lutam para defender os interesses e direitos de seus pares. Os trabalhadores são livres para se juntarem ao grupo de filiados porque a Constituição Federal de 1988 reconhece sim o direito à sindicalização. A principal função dos sindicatos é a criação de normas que regem os interesses daquele grupo em âmbito coletivo. Então, o sindicato pode negociar coletivamente, ele pode intervir legalmente em ações judiciais e participar também da elaboração da legislação laboral, tratando dos problemas coletivos que surgem decorrente do exercício da profissão. Ele também se preocupa com a condição social do trabalhador enquanto cidadão. O Ministério Público do Trabalho também tem legitimidade para defender os interesses coletivos, promovendo os direitos sociais dos trabalhadores. Ele possui a missão de defender os interesses sociais e individuais, contribuindo para a proteção dos interesses coletivos e individuais. A diferença é que o sindicato defende os trabalhadores que a ordem jurídica protege, ao passo que o Ministério Público defende a própria ordem, protetora dos interesses coletivos dos trabalhadores. Já estudamos nas aulas anteriores que o empregador poderá ser responsabilizado pelos acidentes sofridos pelo trabalhador, não foi mesmo? Vimos também que ele poderá responder regressivamente pelos gastos realizados pela Previdência Social. Contudo, existem outros âmbitos de responsabilidade do empregador. A responsabilidade mais básica de todas é a de observar e cumprir todas as leis e normas vigentes em nosso ordenamento jurídico. Ou seja, ninguém pode ser isento de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ele tem a obrigação de conhecê-la. Trazendo para o nosso meio, o empregador tem o dever de conhecer, o dever de agir, de prevenir e de impedir que os acidentes ou doenças ocupacionais aconteçam. Para isso, a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador. Ela também deve prestar informações sobre os riscos da operação quando for executado e também do produto que o trabalhador irá manipular. Caso haja o descumprimento dessas leis trabalhistas, o empregador poderá receber multas, poderá sofrer embargo ou interdição da obra, poderá ficar impedido de participar de licitações públicas ou até mesmo de receber financiamentos ou incentivos de qualquer órgão governamental. Além dessas responsabilidades administrativas, a empresa também possui a responsabilidade criminal, ou seja, alguns atos podem ser caracterizados como crime. O Código Penal brasileiro prevê uma série desses atos. Vamos ver aqui. Como exemplos, temos aqui o artigo 132, que coloca que expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente tem como pena a detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constituir crime mais grave. O artigo 203 traz frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho representa detenção de 1 ano a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela pode levar à detenção de 6 meses a 2 anos ou a multa. E o artigo 329, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pode levar à detenção de 2 meses a 2 anos. Além desses, vários outros são aplicáveis ao âmbito trabalhista.
Apontamos aqui somente aqueles julgados mais relevantes para o âmbito da atuação do profissional de segurança do trabalho. Essas responsabilidades administrativas e criminais demonstram que o tema saúde e segurança no trabalho ganha cada dia maior visibilidade no cenário mundial. E o governo brasileiro se mobiliza também para garantir um melhor ambiente de trabalho para os brasileiros. No endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, é possível verificar muitas dessas ações. Uma delas é a criação do Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, voltado especialmente para o desenvolvimento de políticas públicas que aprimorem a segurança, a saúde e a qualidade na vida do trabalho. Esse departamento desenvolve políticas públicas para a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro para os brasileiros. Segundo publicação no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, essas políticas têm como objetivo incentivar o investimento em saúde e segurança no trabalho e a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Nos últimos anos, algumas das principais iniciativas foram a criação do Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP, em 2002. Também do novo Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o NTEP, em 2007. O Fator Acidentário de Prevenção, o FAP, em 2010. E do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, o PLANSAT, em 2012. Vamos ver então um pouquinho mais sobre cada uma dessas ações. O Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP, criado em 2002, é um formulário que possui campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como, por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo a qual está exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além dos dados referentes à empresa. Esse formulário é preenchido pelas empresas que exercem atividades que expõem os seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Além disso, todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do PPRA ou o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional devem preencher o PPP. Qual que é a finalidade desse PPP? Vamos ver então. Comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em particular o benefício de aposentadoria especial. Prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social, a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo o direito decorrente da relação de trabalho. Prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores. Possibilitar aos administradores públicos e privados acesso a bases de informações fidedignas como fonte primária de informação estatística para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde coletiva. Vamos ver agora o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o NTEP, criado em 2007. O NTEP possui a finalidade de verificar a existência de uma relação entre a lesão ou agravo e a atividade desenvolvida pelo trabalhador, ou seja, ele identifica quais doenças e acidentes estão relacionados com a prática de uma determinada atividade profissional. Isso é possível a partir do cruzamento das informações do Código de Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, e do Código de Classificação Nacional de Atividade Econômica. Por isso, a indicação do nexo técnico está embasada em estudos científicos. Com a adoção dessa metodologia, é a empresa que deverá provar que as doenças e os acidentes de trabalho não foram causados pela atividade desenvolvida pelo trabalhador, ou seja, o ônus da prova passa a ser do empregador e não mais do empregado. Até a entrada em vigor do NTEP, ao sofrer um acidente ou contrair uma doença, o INSS ou o trabalhador eram os responsáveis por comprovar que os danos haviam sido decorrentes da atividade desempenhada. O NTEP, então, foi implementado nos sistemas informatizados do INSS para a concessão do benefício em abril de 2007
e, de imediato, provocou uma mudança radical no perfil da concessão de auxílios-doença de natureza acidentária. Houve um aumento da ordem de 148%. Esse valor permite considerar a hipótese de que havia um mascaramento na notificação de acidentes e doenças do trabalho. Outra importante ação foi a utilização do fator acidentário de prevenção, o FAP. Como já vimos, o FAP é um mecanismo que permite à Receita Federal do Brasil aumentar ou diminuir a alíquota de 1% quando o risco leve, 2% por risco médio ou 3% no caso de risco grave, que cada empresa recolhe para o financiamento dos benefícios por incapacidade. Essas alíquotas poderão ser reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100%, conforme a quantidade, a gravidade e os custos da ocorrência acidentária em cada empresa em relação ao seu segmento econômico. Esse FAP varia anualmente. Ele é calculado sempre sobre os 2 últimos anos de todo o histórico de acidentalidade e de registros acidentários na Previdência Social por empresa. Pela metodologia do FAP, as empresas que registrarem maior número de acidentes ou doenças ocupacionais pagam mais. Por outro lado, o fator acidentário de prevenção aumenta a bonificação das empresas que registram uma acidentalidade menor. E, por fim, temos o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que foi criado em 2012. Esse plano tem o objetivo de instituir ações para diminuir o número de acidentes e mortes de funcionários em serviço e para dar assistência aos acidentados. Esse plano articula ações dos mais diferentes atores sociais em busca de aplicação prática da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Essa política está alinhada com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS. Então chegamos ao final de mais uma disciplina. Continue os estudos daí, bons estudos, boa sorte e já sabem, se tiver alguma dúvida ainda está em tempo de nos procurar. Somos uma grande equipe para te apoiar e te auxiliar. Então, até a próxima e bons estudos!